partir do verso 12. Marcos 11, verso 12. Diz assim a palavra: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, ele disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Mais à frente, versículo 20, mesmo capítulo. Vamos ler? Passando eles pela manhã, viram que a figueira que tinha secado desde a raiz. A figueira tinha secado desde a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoastes, secou. E o que Jesus respondeu? Tendes fé em Deus? Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Eu não quero ler o restante, somente até aqui, e aí eu quero orar com você. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti. E nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra se abra para nós todos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que a fé que a Tua palavra, somente a Tua palavra pode gerar, que ela venha sobre nós, que a Tua palavra gere esta abundância. A fé, Senhor, edifica-nos, Pai, gera em nós o que o Senhor deseja de acordo com a Tua palavra. Oramos assim, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu quero, antes de continuar, observar com você aqui um fato importante. Nas últimas duas mensagens eu falei, talvez, algumas coisas bem pesadas, contundentes, pesadíssimas, porque ela envolve uma realidade, muitas vezes abraçada por grande maioria, que é a realidade de não praticar a Escritura. E no meu coração há um anseio de ir cada vez mais a fundo no ato de ouvir e obedecer. Mas essa realidade não é uma realidade de todos. Eu quero também começar dizendo, se você entendeu que o pastor quer trazer alguma obrigatoriedade sobre a sua vida, obrigatoriedade que você é crente, você tem que obedecer, obrigatoriedade que você tem que, por exemplo, praticar o que tem ouvido, escoando o conhecimento que você tem recebido da parte do Senhor, o ensino da parte do Senhor, e escoando sobre sua casa, sobre o seu lar, como o rio que você é, que você tem no seu interior. Você está absolutamente, se você entendeu que eu estou trazendo um fardo, uma obrigatoriedade, você está terminantemente errado. Ninguém pode fazer isso, nem o próprio Deus faz. Portanto, eu quero convidar você a compreender que aquilo que você não consegue fazer só será genuíno, só acontecerá genuinamente se a voz do Senhor ecoar no seu coração. Meus irmãos, ninguém pode fazer nada se o Senhor não ministrar sobre a vida dele. E é claro, eu estou falando sobre fazer atos de justiça, algo que Deus vai olhar e vai se agradar. Então, o foco
que você deve colocar é que, assim como Deus trouxe o mover do Espírito sobre os discípulos, e eles saíram pelas nações, tendo largado tudo, tendo feito exatamente o que o homem entregue a si mesmo não faria. O homem entregue a si mesmo, ele vai proferir absolutamente tudo que possa agradar a carne, o eu, a vontade própria. Uma pessoa só pode agradar a Deus se o Senhor, com a sua palavra, ministrar sobre sua vida. E há um mecanismo que o Senhor estabeleceu. Esse mecanismo é eu, que fui alcançado por Ele, que entendi o seu chamado, eu devo me debruçar sobre a Escritura. Essa atitude não deve ser por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Eu me recordo quando era novo na fé, eu já tinha ouvido na igreja que eu deveria orar bastante. No entanto, quando nas minhas primeiras orações eu não conseguia orar bastante. Na verdade, eu ficava procurando assunto para colocar diante de Deus e na hora dava o famoso branco. Então eu assumi algumas técnicas, né? Pegar um caderno, uma folha e escrever uma lista. Em oração, observar aquela lista. Depois eu mudei, peguei o som no tempo do CD, né? O CD. Nesse tempo era fita cassete. Mas o CD já existia e inclusive era uma novidade. Eu entendi que eu ia utilizar ou da fita cassete até terminar e virar a fita. O pessoal de hoje, adolescente, sabe o que é fita cassete. Coloca no Google aí, fita cassete, aí você vai ver a foto de um. E então, eu me colocava ali em oração, dizendo, só saio daqui depois que esse CD acabar, ou depois que a fita acabar, ainda vou virar e vou continuar aqui em oração buscando a Deus, de forma que eu passei a acostumar a minha vida a ter uma rotina de oração. Com isso eu estou dizendo que se você está esperando o mover do Espírito para começar a orar bastante ou ler a palavra bastante, você está terminantemente errado. Eu quero dizer que nós não somos só o espiritual. Tudo começa no espiritual. Mas o espiritual vai vir sobre o físico. E se o físico, a estrutura física, o homem, o corpo, não se adequar às ordens que Deus trouxe sobre o seu espírito, que é a palavra de Deus, você não vai prosseguir. Então, em outras palavras, eu preciso declarar guerra contra a rotina de destruição e derrota que eu fui encontrado, na qual eu fui encontrado. Como assim? Por exemplo, você acorda pela manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Eu recomendo nunca jamais assistir o noticiário. Nunca jamais. Aliás, se você puder, você pode, se você vê que não tem estrutura. Quem é que não tem estrutura? A pessoa começa a assistir o noticiário e diz, eu vou só dar uma olhada. E ela sai diante da TV 2 horas depois. Essa pessoa não tem estrutura. Então, se você sabe que não tem estrutura, de dizer não no meio, você acaba indo por outros canais e vai ficando, e aí o tempo passou e você não leu, não orou. Na sua dinâmica da manhã. Você então não deve, por enquanto, se você não tem essa disciplina, ligar a TV para ver o noticiário. Você não deve também observar o WhatsApp ou qualquer rede social. Nós estamos vivendo, eu, por exemplo, em um grupo de pelo menos umas 80 pessoas, nós estamos vivendo, eu acho que já deve ter por aí, ontem tinha 50 e alguma coisa. Uma pessoa dos anos 90, do período que eu me converti, começou a conectar com algumas pessoas, fez um grupo,
E nesse grupo foi posto o pastor da época, o pastor Marcos Costa, pastor o qual no ministério dele eu me converti. Inclusive eu coloquei o link agora lá no grupo também. Talvez ele esteja até acompanhando a gente aqui. Mas meu irmão, começou a vir gente e pessoas todas amadas, conhecidas da época que eu me converti e que todo aquele grupo se converteu. Há pelo menos 8 ou 9 pastores daquele período. E o restante, entre pastores e pastoras, inclusive, né? Porque tem pastoras também. Então o número é bem maior. Vou até contar depois, mas é um número grande. Então, de anteontem para cá, de 4 dias para cá, mais ou menos, eu estou ouvindo as vozes e vendo fotos da época, ouvindo as vozes, ouvindo as músicas da época, o pessoal que era do louvor da época, que inclusive é da música ainda hoje, colocando as músicas da época, então a gente está relembrando muito. Ali no grupo teve gente pedindo perdão ao pastor da época, o pastor Marcos, não é? E inclusive todos nós nos derramamos ali, e o nosso pastor, o pastor Marcos, está vendo os frutos, né, do seu ministério. Meus irmãos, nós estamos falando de 1990 para cá. Então, daquele período tem pastor já com 25 anos de ministério. 20 anos de ministério, 15 anos de ministério, que é o meu caso. Então, o que Deus tem feito na vida daquele povo todo, está sendo visto ali no grupo. Aí ontem, era meia-noite, eu vi alguma coisa, mas não deu para ver tudo, mas ficou muito pouca coisa. Quando foi hoje pela manhã, 9 horas da manhã, tinha 800 e poucas visualizações que eu não vi. Aí você tem uma ideia do que é isso? Mas por que isso? Porque a experiência que eu tenho tido é a experiência dos outros também. Por exemplo, tem lá um rapaz chamado Marcondes, que na época ele insistia com o time de futebol da igreja. Insistia, ele era fominha do time de futebol. Isso ninguém esquece. Aí ele colocou a foto da época, né? Eu não estava no time, porque senão ia perder. Não tenho intimidade. E colocou a foto atual e disse no final: esse time é o melhor time do estado do Acre. O nome do time é time da Igreja Batista do Bosque. Disputa campeonato no estado. E é o melhor time, já ganhou tudo. Ou seja, toda vez que o time vai jogar, alguém ouve a respeito do Evangelho. E eu fiquei recordando que ele foi insistente, ele está até hoje trabalhando com esse esporte, com futebol. E alcançou o alvo. Agora por quê? Porque teve disciplina. Disciplina. Então, irmãos, existe uma estrutura que tem que ser modificada. Se você está na rotina da derrota, você tem que entender que você tem que declarar guerra contra ela. Tem que declarar guerra. Eu estou acostumado a acordar cedo, não é? Acostumado a buscar a Deus desde cedo. Cedo do dia. Não é fácil todos os dias. E nem todos os dias eu consigo. Mas a maioria dos dias eu faço. E se hoje foi um caso desse, normalmente eu conto até 10 e levanto. E se eu travar em algum lugar, eu conto até 10 para a próxima atitude. Até acordar. Se eu não fizer isso, eu estou sendo guiado pelo corpo. O corpo vai determinar a minha vida, irmãos? O seu corpo tem determinado a sua vida espiritual? Que é isso, pastor? De forma nenhuma. Irmãos, há um problema grave. Nós aliamos o Deus amor, o Deus que é amor em essência, a um Deus que vai passar a mão na nossa cabeça e vai dizer: pode dormir, meu filho. Os irmãos estão entendendo? Nós aliamos o amor de Deus a Deus quebrar essa toda vez. É hora de jejuar, não jejua. E aí a pessoa olha para Deus: Senhor, quebra essa aí, eu preciso comer. Você vai dormir e está com muito sono, porque 5 horas da manhã, irmãos, o sono é maravilhoso.
4 horas da manhã. De 3 às 5 da manhã, o sono é extraordinário. É o horário em que a maioria vai estar no sono profundo e é chamado sono restaurador. Talvez por isso que as maiores experiências as pessoas têm nesse horário. Porque é o horário que uma pessoa renunciou o corpo. Então eu pergunto a você, você é disciplinado? Você é guiado pelo seu corpo? Ou você é guiado pelo Espírito? É guiado pelo que Deus tem falado com você? A Bíblia vai dizer que eu tenho que orar sem cessar. A Bíblia vai dizer que eu tenho que meditar na Escritura de dia e de noite. Qual o empecilho para fazer isso? E eu estou dizendo a você, uma rotina que não caminha recebendo esta ordem. Então essa rotina, ela tem que ser rompida. Ela precisa ser rompida. Entenda, nós, durante 2 mensagens, nós falamos que precisamos, para o mover de Deus, a voz de Deus, o bará de Deus. O que é o bará no Antigo Testamento? A bênção do Senhor. Abraão se moveu com esta bênção. Nós nos movemos com essa bênção, que é o verbo vivo. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós e ela ecoou sobre a nossa vida. E nós nos tornamos discípulos. Muito bonito tudo isso, todo mundo vibra nessa hora, todo mundo diz, é verdade, pastor, eu creio, eu recebo na minha vida. Mas há uma dinâmica que precisa ser abraçada. Eu me recordo de inúmeras vezes que eu estava lidando com uma pessoa que não entendia por que tinha fracassado numa experiência, por exemplo, expulsar um demônio, ou então uma situação que ela enfrentou e acabou pondo os pés pelas mãos. E aí, por vezes, eu tive que explicar que as pessoas querem o resultado que Jesus apresentava, mas não apresentam a conduta que Jesus apresentou. Qual era a conduta de Jesus? Inúmeras vezes, Jesus, por exemplo, no momento em que ele manda os discípulos irem para alto mar, no mar da Galileia, e o mar fica revolto e ele vai andando sobre as águas. Por que ele fez aquilo? Ele havia ficado em terra. E por vezes ele se desvencilhou dos discípulos para orar e por vezes orou a noite inteira. Qual o princípio que ele estava passando para os discípulos? Que eu fico com vocês todo o tempo, mas eu tenho um momento que eu tenho que ficar sós com Deus. Eu tenho um momento que eu tenho que ficar sozinho, sem multidão e sem os discípulos. Nós temos momentos que precisamos, na semelhança do Cristo, de Jesus, ficar sozinhos com Deus. E se não houver essa disciplina, e eu pergunto, quantas vezes nessa semana você ficou sozinho com Deus? Se a sua resposta foi não, você precisa mudar a sua rotina. Você vai lançar fora a rotina da derrota e vai abraçar a rotina de Deus. A rotina que Ele nos ensinou por meio do seu Filho. Que rotina é essa? Nessa rotina você tem a sós com Deus, você tem comunhão com o Pai e você tem contato com as pessoas com o objetivo de abençoar. Toda pessoa que não está cumprindo a primeira parte da rotina se sente sem autoridade para abençoar as pessoas. Qual é a primeira parte da rotina? Eu tenho uma palavra, pois recebi do Senhor. Jesus teve 30 anos recebendo a palavra do Senhor. João capítulo 17, ele declara, eu dei a eles a palavra que tu me destes. Só tem palavra para dar para os seus, quem recebeu da parte de Deus, irmãos. Somente. Não tem palavra quem não recebeu.
E o resultado vai ser o contrário da palavra. Então a primeira parte dessa dinâmica de Deus, da disciplina do Senhor, da conduta cristã, deve ser o a sós com Deus e receber a sua palavra. Receber a sua palavra e uma vida de oração. E a segunda parte da dinâmica é ir ter com as pessoas, tendo recebido da parte do Senhor. Então você ministrar sobre as pessoas. Pastor, eu não sou pastor, eu vou ministrar sobre quem? Meu irmão, se você é pai, se a senhora é uma mãe, a senhora tem os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, você tem os seus amigos de trabalho, se você tem um negócio, se você tem amigos, é claro que você tem pessoas ao seu redor, você como luz e sal, você tem um compromisso de ministrar sobre essas pessoas. O que aconteceria se agora você fosse chamado para orar por alguém? Ler a palavra para alguém? As pessoas que não cumprem a primeira parte da dinâmica se sentem sem condição alguma de ministrar sobre a vida de quem quer que seja. E aí está o porquê que estamos sempre ouvindo e sempre sendo ouvintes. Graças a Deus, logo cedo, eu entendi isso, que eu não poderia ser um ouvinte. E logo cedo comecei a praticar, viver a realidade bíblica. Ouvir e praticar. Não sendo só ouvinte, mas praticante da palavra. Em outras palavras, o praticar é obedecer. Então, tudo que Deus ministra na minha vida tem um objetivo. E isso precisa estar bem organizado na minha vida. Então, eu comecei lendo o texto de Marcos, capítulo 11. Jesus se aproxima de uma figueira. Ele chega perto dessa figueira e ele ordena sobre ela que ela não dê mais fruto. Ele não usa a palavra secar. Ele só diz, o versículo 12, entenda. O versículo 12 do capítulo 11 de Marcos diz: no dia seguinte, quando ele estava voltando de Betânia, Jesus teve fome. De longe, uma figueira cheia de folhas. Ele viu de longe uma figueira cheia de folhas. E foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Entenda, não era tempo de figos. Haveria somente folhas. Há um ensino aqui que o Senhor está dizendo, que o Senhor está nos trazendo, que nos trouxe, aliás. Ele ordena sobre ela, nunca mais produza fruto. O restante do versículo 14 diz que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Ora, por que é que Jesus iria até lá para ver se encontraria, se não era tempo de figos? Jesus utilizou desta árvore para ensinar aos discípulos. Aqui o foco era ministrar sobre a vida deles. Agora entenda bem o porquê que Jesus fez isso. Se você ler o texto de Gênesis, na linguagem que nós pregamos as duas últimas vezes, o Senhor ordena também sobre as plantas, que elas produzam fruto. Tudo que for de alimento para a existência humana. Então Deus criou as árvores para dar fruto. No entanto, elas têm uma época específica para cada fruto. E aqui Jesus utiliza desse episódio para ensinar aos discípulos. Ele foi até lá para ver se encontra, não encontrou, só encontrou folhas. E não encontrando, ele disse, nunca mais alguém coma dos seus frutos. O que aconteceu com ela? Versículo 20. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca, desde a raiz.
Irmãos, não secou as folhas, secou tudo. Secou tudo. Veja bem, no primeiro momento, Jesus vê a figueira e ela estava cheia de folhas verdes, é claro. E ele vai até lá para ver se encontra fruto. No segundo momento, pode acreditar numa coisa: ninguém vai se aproximar daquela árvore mais, porque de longe já está vendo que não vai encontrar fruto. Então, nesse momento, os discípulos recebem o impacto de uma realidade. Ainda que aquela planta, aquela árvore não estava no tempo de frutos, ainda assim, se Jesus ordenar sobre ela, ela nunca mais terá fruto, nem na estação própria. Nem na estação própria. Veja bem, durante 2 mensagens, nós ouvimos que sem a voz de Deus não há como. Sem a palavra de Deus injetada no nosso coração, não há como. No último culto nós oramos no final, e eu disse: olha, abrace a sua Bíblia aí. Irmãos, nós temos que ter amor pela palavra, esse era o simbolismo. Veja como que eu vou ter amor pela palavra. Minha vida depende desta palavra. Meus filhos, minha esposa, minha vida, esta igreja, todos aqui, sem a palavra, você que está em casa, sem a voz de Deus, não há como. E eu quero relembrar você uma palavra de Jesus. Quando Jesus olha para os discípulos e diz: olha, não foi vós que me escolheram. Não foram vós que escolheram a mim. Mas foi eu que escolhi a vós. Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Entenda, no final dessa fala, Jesus diz aos discípulos: olha, se você ordenar ao monte, o versículo 23, né? O versículo 22, aliás, o versículo 21, Pedro lembrou-se da palavra Pedro lembrou-se de dizer, do que disse Jesus: mestre, olha a figueira que amaldiçoou, secou. Verso 22, ao que Jesus respondeu: tendes fé em Deus? Olha só, Jesus utilizou daquela figueira para falar sobre fé com os discípulos. E ele começa falando: olha, se alguém ordenar este monte, erga-te e lança-te ao mar. Jesus não estava dizendo que agora quem é crente vai sair dizendo aos montes: levanta-te daqui e lança-te ao mar. Você não tem na história da igreja cristã, você não tem nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, não tem nas cartas de Paulo, nenhuma fala dizendo que alguém fez isso. Então o apóstolo Paulo olhou para o monte e disse: monte, erga-te e lança-te. Não aconteceu. Nenhum dos discípulos, o apóstolo João, ele não fez isso nenhuma vez. Os discípulos em Atos dos Apóstolos não fizeram isso. Eles não foram literais no que Jesus explicou. Não. Há um princípio aqui. O que Jesus estava dizendo é: vocês têm fé? Se vocês têm fé, vocês vão declarar coisas que ninguém nunca viu e elas vão acontecer. E coisas grandiosas. Talvez por isso que usou o monte. Ergue-te daqui e lança-te ao mar. Qual é a fala de Jesus aqui? Jesus estava falando sobre ter fé. Ele estava injetando na vida dos discípulos. Ele não foi injusto com aquela figueira. Ele não errou com ela. Ele não ficou chateado, né? Vai que você, quando leu a primeira vez, diz: rapaz, Jesus também ficava brabo, né? Não, pode acreditar que não, irmãos. Aliás, se Jesus tivesse dito:
não é tempo de figueira, mas eu ordeno a você, figueira, dê fruto. O que tinha acontecido, irmãos? Teria no outro dia, quando os discípulos passassem, talvez os galhos estavam todos quebrados do peso dos frutos. Do peso dos frutos. Eu creio plenamente. Por quê? Jesus ordenou que não desse mais fruto. E ela secou desde a raiz. Então o contrário também aconteceria. Isso é fichinha para Deus, irmãos. Quero lembrar que lá no início de tudo, você vai ler no capítulo 1, logo antes da criação dos animais, todos os seres viventes. Logo depois de criar as plantas, Deus criou os animais, todos os seres viventes, os animais que existem. E ele disse, olha, deem fruto. Você sabe que tudo que foi criado antes do pecado era para dar fruto. Então Jesus chega perto dessa figueira e ele declara, nunca mais dê fruto. Quando o Senhor chega diante dela, ele esperava encontrar fruto ali, não encontra. E aqui tem uma outra mensagem poderosa. Ele utiliza, sim, do princípio que aqui eu ensinei. Que não é meu, irmãos, é do Senhor. Tudo na terra acontece mediante a voz do Senhor. Você quer viver bem no seu casamento, meu irmão? Tem que ter a palavra de Deus ecoando sobre ela, sobre o seu casamento. O tempero de um casamento é a Escritura Sagrada. Como que pode ser? Vou ficar declarando a palavra de Deus lá em casa? Meu irmão, essa palavra tem que entrar no seu coração e mudar a sua história. E aí, ao ter o contato com a sua esposa, com seu marido, com seus pais, você, então, terá o ambiente que Deus prometeu. Você pode deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, você pode deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, e que não vai adiantar nada. Se não, irmãos, bastava a gente fazer um quadro em todas as paredes da casa, botar um versículo bíblico, ou um texto inteiro. Pastor, então, no quarto do meu garoto, que está só Jesus na causa, aí ele ia colocar a cada centímetro, né, um versículo bíblico. Se fosse assim. Não é assim. Não é. Me recordo de uma história de uma senhora que se converteu, recebeu uma Bíblia da igreja, e aí o pastor foi fazer a primeira visita. E ela disse, olha, pastor, que alegria tê-lo aqui. Então ela correu, abriu calmamente a gaveta, pegou a Bíblia e disse para o pastor, olha, pastor, está do jeito que vocês me deram. Ela está, não tem um amassadinho, eu não risquei, eu nem abri. Está uma beleza, estou cuidando com muito carinho. Isso não é ter zelo pela Escritura. O zelo pela Escritura é vivermos aquilo pelo qual ela foi gerada. O Senhor ministrou a palavra desde os céus. E esta palavra ela vai ecoar na terra, seja por meio dos seus profetas, seja por meio do que está escrito. E esta palavra vai gerar o que alegra a Deus. Então, meu irmão, nesta noite, eu quero chamar a sua atenção para que você abra o seu coração e tome uma decisão em sua vida. Sua vida precisa de disciplina. Haverá o dia em que o Senhor Deus, não sei se é o seu momento, é Deus é que sabe, essa balança quem pesa é Ele. O Senhor Deus se apresentará diante de você, ou, aliás, você se apresentará diante dele. E ele vai requerer de você os frutos. E se ele se aproximar e você não tiver o que oferecer, você vai secar. Você vai secar desde a raiz. Aliás, ninguém consegue permanecer com Deus se não for obedecendo sua palavra. Então, nesta hora, eu quero convidar você a tomar a decisão de uma dinâmica nova em sua vida. Pastor, eu gostaria de auxílio. Meu irmão, você pode me chamar
aí no grupo de forma privada, e eu terei o prazer de te auxiliar e continuar esta fala diretamente com você. Pastor, não sou dessa igreja, eu tenho acompanhado os cultos. Inclusive hoje eu fiquei de orar aqui por você. Vou ficar devendo isso, no próximo culto eu faço. Em nome de Jesus eu creio que eu vou levar adiante isso. De observar aqui quem está online agora e nós inserimos na oração. Quando terminar aqui eu me comprometo de olhar você, o que você deixou de mensagem, e orar pelo motivo de oração que você colocar aí. Pode colocar, eu vou orar, tá? Mas independente disso, eu quero deixar claro para você. Independente de você fazer parte dessa igreja ou de alguma igreja, porque se você não tem igreja, meu irmão, o Senhor está te chamando para ter. Eu quero poder ajudar você. Deus me chamou para isso. Meus irmãos, sem uma disciplina, não há ganho. Essa semana eu tive uma informação, aprendi uma coisa nova, extraordinária, né? Eu vi um cálculo de um palestrante muito preparado que dizia assim, que quem acorda 4 horas da manhã, todo dia, e começa a trabalhar a partir das 4 horas, seja fazendo as coisas que sabe que tem que fazer, o ano dessa pessoa não tem 12 meses. Não tem 12 meses. Quantos meses tem? 13, 14 e até 15 meses. Vocês ouviram? Você está ouvindo aí da sua casa? Por quê? Se alguém acorda 4 horas da manhã, quando o horário de meio-dia chegar, essa pessoa já produziu o equivalente a 7 horas de trabalho. O horário da tarde, mais um, é horário a mais para alcançar alvo. Então imagine alguém, hoje eu já injetei isso numa pessoa já, uma palavra dessa para um futuro líder já atual, né? Mas que vai ser muito usado por Deus, eu creio. Muito mais usado. Você imagina uma pessoa que acorda 4 da manhã e começou a ler a Bíblia 4h20 da manhã, se preparou, começou a ler. 4h20, 4h30 da manhã, 1 hora depois de leitura. E depois de 1 hora de leitura, gastou 40 minutos, 1 hora orando. Eu não sei se você tem um alvo de estudar para um concurso, para alguma coisa, que Deus abençoe que tenha, mas se você não tem, eu quero recomendar você cair dentro de todo o assunto que você é fraco. Como assim fraco? Você enfrenta depressão de tempo em tempo e não venceu ainda. Você é fraco neste assunto, você precisa receber de Deus. Tem muito material que você pode encontrar até de graça para ler. E estudo bíblico sério a respeito disso. Então você vai dedicar tempo ali para investir na sua vida espiritual. Se uma pessoa, isso aí é matemático, tá, irmãos? Um livro de 200 páginas para ser lido em uma semana, você precisa gastar só meia hora de leitura desse livro. No final você terá lido um livro por semana, se a média desse livro for 200 páginas. Veja que você tem como chegar ao final de um mês, tendo lido pelo menos 3 livros por mês. Essa semana eu estava ouvindo uma pessoa ministrando sobre finanças, e essa pessoa disse, olha, tudo que eu coloquei aqui, eu aplico na minha vida, e os milhões que eu já alcancei, é fruto do que eu vou ministrar agora para vocês. E aí ele citou lá quantos livros ele leu, só sobre finanças. Leu pelo menos 80 livros sobre finanças. Só sobre finanças. Você é fraco na área financeira? Então, utilize esse tempo dessa nova disciplina para ler sobre o assunto.
Pastor, eu tenho dificuldade de me organizar para melhor utilizar o tempo. Então, leia livros sobre esse assunto. Meu irmão, eu quero propor uma dinâmica de vitória, a dinâmica disciplina de Jesus. Porque todos nós aqui, os que estão em casa, os que estão aqui no templo, nós temos muitos alvos em Deus para alcançar. Muitos. Você precisa ser excelente marido, excelente esposa, excelente filho em Deus. Você precisa ser excelente profissional. Você precisa ser excelente amigo. Você precisa ser um excelente em todas as coisas que você tem que fazer. Só Deus pode fazer isso. De outra forma, se uma pessoa acorda todos os dias 9 horas da manhã e toma café 11 da manhã, quando ela começar a fazer, já será o horário do jantar. Meus irmãos, pasmem vocês. Esse período, para aqueles principalmente que têm sustento, tem sido férias. Período de quarentena, férias. Só tem sido dificuldade para quem precisa correr atrás do sustento todo dia. Só tem trazido pouco sono para aqueles que têm que ralar todos os dias para ganhar o que comer. Eu digo a você que o desperdício de potencial é extremo. Eu me lembro de um pregador, ele já passou para a glória, o Senhor já o levou, mas foi o primeiro pregador que eu ouvi, depois eu ouvi outros, eu creio até fruto da pregação dele, ele dizendo que o cemitério é o lugar onde há o maior número de projetos, sonhos enterrados com seus donos. Num cemitério há centenas e milhares de livros que não foram escritos. Há centenas e milhares de empresas que não foram abertas. Quem nunca conheceu, irmãos? Eu já conheci muita gente. E conheço ainda. Pessoas, quando eu digo já conheci, porque a pessoa, se mudou, eu saí do Acre, enfim, quando saí do Acre, saí aqui da capital, eu já conheci pessoas, e algumas eu já até falei, eu digo, olha, você era para ter sido um excelente engenheiro, se tivesse se dedicado. Porque o dom de idealizar algo que ninguém consegue ver é algo que nasce com a pessoa. Ela só foi buscar um diploma na universidade. Eu já vi, irmãos, pessoas, verdadeiras máquinas de trabalho, mas sem conhecimento nenhum. Portanto, terminou o final da sua vida com dor. Que é isso, pastor? Deus guarda. Se eu perguntar aqui, quantos conhecem homens que trabalharam duro a vida inteira, mas no final de suas vidas não tinham sustento, não tinham como pagar as contas básicas da família mais humilde? Certamente você conhece e conheceu. Meus irmãos, eu sei que às vezes o pastor é chato, mas o que você está chamando de chato é que eu tenho um compromisso com Deus, de ser instrumento de Deus para mudar a sua vida. Eu vou repetir, irmãos. Eu entendo que ser pastor, eu entendo da parte do Senhor, não é a pregação de hoje, da parte de Deus, ser um pastor, é olhar para uma pessoa como um todo. Essa pessoa não é um membro da igreja. Não é um número na igreja local. Ela não é um CPF, ela não é um RG. Não. Ela não é mais um na multidão. Essa pessoa é um marido, é uma esposa, é uma mãe, é um pai de família, que tem que pagar suas contas todos os meses. Essa pessoa precisa cumprir a missão de criar um filho para ser fiel a Deus.
para ser instrumento de Deus nessa terra, porque nós fomos criados para a glória de Deus. Esse homem precisa ser homem de verdade, se ainda não entendeu o que é ser homem de verdade. Esta mulher precisa ser mulher genuína, mulher virtuosa. Glória a Deus, porque Deus tem levantado mulheres assim aqui. Louvo a Deus pela vida da pastora Vanessa, junto com toda a sua equipe, que no trabalho junto às mulheres tem buscado propor as mulheres buscarem a virtude da parte do Pai. Nós somos uma igreja que tem o curso Mulher Única, Homem ao Máximo, o curso Casados para Sempre, que há um tempo não fazemos mais, mas somos aqui, cremos que é um curso que todo casado deve fazer. Por que fazemos tudo isso? Porque nós temos entendimento de que a família não é um número na multidão, mas sim cada um deve receber da parte de Deus a excelência em tudo. Eu quero, inclusive, adiantar aqui publicamente, né, já está acontecendo, nós já temos um grupo de pessoas que são futuros empresários e pessoas que já têm se reunido, ainda de forma muito informal, mas já têm se reunido com o objetivo de alcançar um dia ter uma empresa. E eu creio em Deus, já existem essas empresas em nome de Jesus. Eu creio plenamente. Mas haverá um dia em que nós vamos nos reunir oficialmente aqui, como igreja. Agora não, porque nós estamos tendo menos reuniões. Mas nós vamos reunir, creio em Deus, aqueles que serão os maiores empresários dessa cidade. Por que, irmãos, que eu estou dizendo isso? Porque, pastor, mas os maiores empresários... Meu irmão, para pensar. Eu sou um servo de Deus fiel e eu estou buscando conselho de Deus para ser um empresário segundo o coração de Deus. É outra visão. Por que é que eu devo buscar isso e isso está inserido naquilo que eu, como pastor, estou buscando para as minhas ovelhas? Porque eu entendo que eu vou cumprir o meu papel como pastor, fazendo com que as ovelhas sejam prósperas em Deus, que é muito maior do que a área financeira. Há uma gama de outras coisas, qual citei. Mas há também pessoas que, diferente de mim, que sou pastor, chamado a ser pastor, elas serão excelentes como empresários, dando muito emprego para muita gente. Porque, irmãos, não há dignidade superior para uma pessoa de não ter absolutamente a dor de olhar para as contas e não conseguir pagar. Em outras palavras, a satisfação de pagar as contas é uma satisfação que quem tem prazer em dizer, paguei todas as minhas contas, sem preocupação. E eu não estou falando de contas inimagináveis, eu estou falando de pelo menos aquilo que sustenta você e sua casa, com tranquilidade. Não há nenhum pecado nisso, pelo contrário. Pode até haver mau testemunho, né? Você não paga as suas contas, você é crente. Olha o rolo que dá. Então, um ministério, diante de Deus, ele precisa abraçar como um todo. E eu sei que se não houver a voz de Deus e o ecoar de Deus na sua vida, e você romper a barreira física, mental, de uma pessoa que sempre dormiu tarde e acordou tarde, de uma pessoa que ano após ano não lê a Bíblia. No final, o que nós teremos é uma árvore seca até a raiz. E eu não aceito, no que diz respeito àqueles que Deus me deu para cuidar, que todos, pelo menos essa é a minha oração, é Deus é que sabe o que vai fazer a partir daí. Quem administra, quem vai dar fruto ou não, é o próprio Deus. Mas no que diz respeito à minha vida, e assim deve ser cada um, eu creio. Todos, eu vou orar para todos prosperarem. Todos os jovens casarão absolutamente bem com uma mulher virtuosa.
todas as mulheres desta igreja casarão com homens de verdade, verdadeiro Adão, declarando: este é osso do meu osso, carne da minha carne. O Adão antes do pecado, o Adão abençoado, segundo Deus. Na minha oração, eu consigo ver todos alcançando êxito na área financeira, porque assim a Bíblia nos ordena que creamos. Agora, por que disso? Já contei aqui essa história, né? Um homem queria largar tudo para se dedicar somente à Escritura Sagrada. E ele procurou um judeu fiel à sinagoga, fiel ao judaísmo. E ele disse: olha, rabino, eu tomei uma decisão, vou fechar a fábrica, minha fábrica eu vou fechar. E eu vou me dedicar agora somente à palavra de Deus. Aí o rabino quase morre naquela hora e ele disse: não faça isso, pelo amor de Deus. Mas como assim eu vou me dedicar à palavra de Deus? Ele disse: não. E depois de ter conversado com ele, explicou em resumo: você já está fazendo isso. Para onde é que vai as mais de 120 famílias? Eu não lembro agora se era 200, 120, eu não me recordo, já faz um tempo que eu li. Mas era um número grande de pessoas, famílias, irmãos, que dependiam daquele trabalho, daquele emprego. E no final o rabino disse: olha, vá, volte e cresça muito mais, porque a obra de Deus através de você também é por meio desta empresa. Há pelo menos 120 famílias que têm pão para comer pelo sustento que a sua empresa tem gerado. Meus irmãos, ainda que nós temos que ter uma vida de oração e de palavra, nós não podemos esquecer que o sustento financeiro é uma dádiva de Deus, dada por meio do trabalho. Se não tem emprego, não se pode receber esta dádiva. Por isso, que principalmente na vida dos jovens, né, que tem muito tempo ainda pela frente, tem que gastar essa juventude crescendo. Eu creio em Deus, irmãos. Nós somos como uma flecha na mão do valente. E nós vamos alcançar o alvo. Diga amém aí, meu irmão. O Senhor Deus tem uma obra para fazer. Como que ela vai acontecer? Meu irmão, eu digo a você, se você quer, eu vou falar o contrário agora do que eu disse. Quem acorda cedo terá 13 meses no ano, 14 meses e até 15 de produção, de alvo alcançado. Mas quem acorda tarde e deixa Deus por último, talvez tenha 7 meses por ano. Talvez não tenha nada daqui a um tempo, porque vai secar até a raiz. Pastor, o senhor está amaldiçoando a minha vida? Não, meu irmão. Eu estou informando você que Deus te criou para que você dê fruto. E a misericórdia de Deus se renova todos os dias, mas você vai encontrar texto dizendo que ela também se finda. Deus nos colocou aqui nesta terra. Hoje eu dei um passo pesado, né? Hoje. Mas com ousadia. Está chegando pelo correio, pelo menos, uma quantidade de Bíblias aí, são 80 Bíblias, né? Na linguagem de hoje, que nós vamos dar para pessoas. Nós vamos entregar na mão de pessoas que não têm Bíblias. E eu creio que é o primeiro pedido de muitos. O que nós vamos fazer? Estou só dando um vislumbre para você. Você conhece alguém que agora está angustiado? Você conhece alguém que está sem esperança? Você conhece alguém que está trancado em casa e que talvez quando acabar a quarentena e a pandemia, não vai sair de casa, o que tudo indica? Meu irmão, desde já eu convoco você para receber esse novo essa Bíblia inteira, a Bíblia inteira. E você vai ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Você vai lá fazer uma visita, vai levar a Bíblia e você vai orar por essa pessoa. Eu creio que nós vamos ouvir testemunho. Irmãos, enquanto nós estamos aqui, nós cremos em Deus, estamos firmes, estamos no propósito do Senhor, mas tem uma multidão de pessoas que está desesperada.
E nós somos sal da terra e luz do mundo. Pastor, mas não é tempo de visitar ninguém, não. Meu irmão, se nós não tomarmos uma posição, as trevas vão tomar. Aliás, já tomou, né? Se a pessoa está em cadeias. Então, olha só. Num período que eu poderia estar dizendo, não podemos gastar com essas Bíblias, está repreendido. Porque a igreja existe para a pregação da palavra. A igreja de Deus existe para propagar o Senhor. Vai ficar sem outras coisas, se for o caso. Mas a palavra de Deus não pode faltar. Agora, como que nós vamos ter esse alvo? Pastor, então o senhor vai até a casa do meu vizinho, é? Não. Mas não. Não. Não, meu filho. Quem vai lá é você. Depois de ter mudado a sua disciplina, você recebeu da parte de Deus. Você começou a ver o que você não estava vendo. Preste bem atenção. Talvez você agora disse, não tem ninguém desse jeito ao meu redor. Sabe por quê, meu irmão? Você está na carne. Você não sabe o que é o mover do Espírito. E na carne você só consegue ver você. Você só consegue visar a sua satisfação. E ao seu redor talvez há pessoas morrendo à míngua. Pessoas que poderiam estar sendo abençoadas por meio da sua vida. Me lembro, irmãos, me recordo um dia, nós estávamos numa reunião de diretoria, eu era líder da juventude, e havia uma discussão na reunião, né? Naquele tempo era muita luta, né? E havia uma discussão porque alguém disse assim, o pastor Marcos, eu gostaria que o senhor voltasse a pregar mensagens evangelísticas, porque domingo à noite, aí eu me recordo mais ou menos isso, uma pessoa tinha trazido um amigo, para ele aceitar Jesus no culto. Os mais antigos lembram desse tempo, o culto domingo à noite, a mensagem era mensagem evangelística. Eu me lembro do pastor Marcos dizendo, meu irmão, louvado seja Deus, mas na igreja não tem só quem vai aceitar Jesus. Tem umas ovelhas que precisam ser alimentadas. Glória a Deus porque ele disse isso, né? Porque realmente. Mas na visão daquela pessoa, tinha que convidar alguém, eu me lembro disso. Convidava-se pessoas para ir ao culto e no culto a pessoa aceitava Jesus. Meus irmãos, não foi isso que Jesus disse. Não está escrito assim, agora ide por todos os cultos e fazei discípulos nos cultos. Mas é ide fazer discípulos você, de todas as nações. E quem é que vai batizar? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem é que vai ensinar eles? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quem é que vai ensinar? Os discípulos. Uma grande derrota que entrou pelas igrejas, graças a Deus eu acredito que isso já enfraqueceu bastante. Ensinar a Bíblia era só para os pastores, só para a igreja como instituição. Porque nunca foi assim. Ensinar a palavra é para todo crente. É para todo crente. Divulgar a palavra, ensinar a palavra, é dizer o que eu recebi do Senhor. Por isso, eu convoco você a viver esse novo tempo. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. E com isso eu já estou dizendo, eu estou contando com você. Eu já quero receber, pastor, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia e eu vou auxiliar você como você deve visitar a pessoa. Aí sim o pastor vai ajudar. Sim, com certeza. Eu vou ajudar você como você deve ir lá, como você deve fazer. Claro, eu gostaria muito e se for possível eu vou também. Não estou me opondo a isso, mas eu estou sim declarando a mensagem como ela é. A mensagem de Deus é que você foi chamado para fazer a diferença. Nós fomos chamados a fazer a diferença, irmãos. E há um campo branco que nós temos que colher os frutos. E esses frutos estão
clamando, pedindo ajuda às pessoas. Deus vai usar você. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Retira, Senhor, da nossa rotina. Retira-nos, Senhor, da nossa rotina. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor Deus esteja agora entrando nos lares. Que o Senhor Deus esteja agora quebrando todas as cadeias, todas as correntes. Seja, Pai, o teu poder estabelecido. Seja agora liberta de toda frieza espiritual. Que cada pai, cada mãe agora abrace sua família em fé. Abrace com atitude de fidelidade. Que a missão que é o meu lar servirá ao Senhor seja uma realidade de cada crente. Meu Pai, nós temos um campo para colher os frutos. E nós te pedimos, Pai, ajuda-nos a ver aonde há frutos a serem colhidos. Senhor, abre a nossa visão, meu Pai. Tira-nos, Pai, da visão de que só é necessário a bênção sobre nós. Nós precisamos ser instrumento do Senhor para este tempo. Meu Deus, em nome de Jesus. É no nome de Jesus que eu te peço. Dai-nos almas, Senhor. Dai-nos vidas, Senhor, como discípulos que somos. Que sejam, Senhor, alcançados novos servos teus. Novas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho da Graça. Meu Deus, tenha misericórdia. Levante as tuas mãos. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado, em nome de Jesus. O Senhor Deus te abençoe. Domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, é o nosso encontro.